Papo com o especialista. Dessa vez nós trouxemos Alexandre Araldi Gonzalez. Ele é advogado voltado à área internacional e a gente teve uma aula sobre muita coisa, principalmente liminares, mandato de segurança, quando o importador, exportador deve ter um advogado perto. Interessou? Está interessado? Interessado? Então vem com a gente que esse papo com o especialista está mais do que especial. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com especialista. Dessa vez eu trago um advogado que eu conheci há um bom tempo atrás, que me deu muito toque sobre muitas questões, inclusive como liminares, mandato de segurança, etc. E nesse papo com especialista mais do que especial, eu trago Alexandre Gonzalez, nosso convidado de hoje, que vai dar uma aula sobre direito, voltado ao direito internacional, importação, exportação, quando deve ser feita a solicitação para um advogado entrar na jogada. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer ter você conosco. Valeu, Thiago. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Alexandre, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história. Eu acho que é muito legal as pessoas entenderem que nós somos pessoas físicas, né? Eu sempre falo que é isso, que a gente estuda, trabalha, vive do comércio, mas nós somos pessoas físicas. Faz um breve relato, alguma coisa do tipo, como você começou, por que você foi para essa área de direito internacional? Dá uma ajudazinha com a gente aqui. Perfeito, vamos lá. Bom, eu já estou advogando nessa área, já vai para mais de 23 anos. Desde o final da faculdade, eu já tinha a inclinação à área internacional. Sempre gostei de direito internacional e minha monografia, né, eu já tive que apresentar a monografia, né, no final do curso de Direito. Eu tive uma oportunidade muito bacana de poder fazer entre o quarto e o quinto ano da faculdade, um intercâmbio, onde eu acabei indo para o exterior, fazendo toda uma pesquisa em uma universidade fora e desenvolvi uma monografia à época sobre joint ventures contratuais. E quando eu retornei, eu já sabia que eu ia querer ir para esta área, né? Eu acho que isso é bem importante, a gente já ter isso em mente, do que a gente vai querer fazer, enfim. E eu tive a felicidade de logo no primeiro, segundo ano de advogando já na área empresarial, de ter um contato com o escritório de uma comissária de despacho. E esse foi a grande porta que se abriu, porque eu comecei atendendo uma comissária de despacho que me levou para um agente de carga e, de repente, um importador, e quando eu vi, nós estávamos com empresas estrangeiras e fazendo due diligence, e o resto é história. Então, a gente teve essa possibilidade, né? E hoje, aqui o escritório, depois desse período, basicamente é o perfil que eu tenho de clientes, é exatamente isso. Hoje nós temos numericamente uma quantidade expressiva de importadores, exportadores, tradings, empresas estrangeiras, algumas inclusive que representamos aqui no Brasil, agentes de carga, tanto freight forwarders, NVOs, comissárias de despacho, empresas de assessoria em comércio exterior. E então, hoje a gente tem tanto uma advocacia consultiva como contenciosa, e a gente dá assessoria como um escritório terceirizado para algumas empresas, como damos consultoria para os próprios advogados de algumas empresas, dado a nossa área de especialização. Então, isso facilita bastante a gente dar um suporte numa área que não é tão comum, né, na academia. Então, em resumo, esse é um pouquinho da nossa trajetória e como estamos hoje. É muito interessante que eu sempre vejo, principalmente importadores pequenininhos, exportadores pequenininhos, eles falam,
Eu não tenho necessidade de ter um advogado a custo, né? Sempre falam que é custo, etc. Qual momento, Alexandre, o importador, o exportador, pequeno, médio, grande, ele deve ter um advogado com ele? É no momento crítico, quando a corda está no pescoço? Quando que ele deve ter o advogado por perto? Eu acho que é importante esclarecer um pouco disso também, né? Vamos lá. Honestamente, Thiago, eu brinco que quando que um empresário que decide operar no comércio exterior, vamos colocar assim, independente se é para importação ou exportação, mas em que momento ele deve ter assessoria de um advogado? Eu costumo dizer o seguinte, ele precisa de um advogado a hora que ele toma a decisão de ir para o comércio exterior. Ou seja, é antes dele pensar em começar efetivamente a transacionar. Por quê? Ah, mas ele pode obter um radar, ele vai, né, fazer ali um radar, o radar expresso é rapidinho, não precisa de nada. Sim, ele pode conseguir um radar expresso, ele pode começar devagarinho a importação, só que tem uma coisa, você sabe melhor do que eu que quando você obter um radar, não é difícil. Hoje você consegue meio que automático um radar, né? O problema é quando você faz um primeiro processo de importação, por exemplo, o que acontece? A probabilidade de um canal vermelho é muito grande. E aí, chega no canal vermelho, a receita, o fiscal, no caso, né, ele vai começar a olhar alguns pontos. E dentro dos pontos ele pode questionar o quê? Escuta, mas deixa eu entender, você agora é um importador, beleza, você está trazendo uma carga de tal valor agregado. Deixa eu dar uma olhada no teu contrato social. Como é que foi integralizado as suas cotas sociais? E quantos casos nós já tivemos aqui no escritório de empresas que realmente tiveram um baita de um problema, porque eles não tinham a formalização da integralização do capital social. É um erro básico. E isso, a carga vai ficando parada, vai gerando custos, armazenagem, eventualmente uma demurge, se for um FCL. Então, assim, o que acontece? Ali, eu já vi empresas que, numa primeira tentativa de importar, sem a devida assessoria, não é que deu errado a importação, a empresa fechou, porque foram tantos custos decorrentes disso, eles não tinham como comprovar a origem dos recursos financeiros, em que pese não sejam ilícitos, aliás, mas eles não tinham como, porque ele pegou dinheiro emprestado, aí ele tentou justificar com um contrato de comodato feito a posteriori, não estava na declaração de quem emprestou, resumo da obra, uma carga que não tinha nada para dar problema, não só deu problema, como foi para o canal cinza, foi considerado como uma interposição, ou, denúncia para crime de representação para fins, né, penais. Então, assim, uma coisa que poderia ser simplesmente dada uma devida orientação no início. Então, infelizmente, aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita gente que diz assim, eu não preciso de advogado, porque eu não tenho ação, eu não tenho problema, eu não tenho um processo. Mas o fato é que você não precisa estar com a corda no pescoço para buscar um advogado. Eu vejo empresas que hoje ainda esperam 20, 30 dias, um canal vermelho agora, durante uma operação padrão da Receita, para fazer a física e eles ficam passivamente esperando, né? Por alguns receios infundados, enfim, mas e que acabam muitas vezes inviabilizando a própria operação de importação, o resultado financeiro. Então, a minha sugestão é que a partir do momento em que um empresário decide optar por operar no comércio exterior, ele tem uma orientação. Ele não precisa ter, eventualmente, um custo fixo de um advogado, até porque eu confesso que, uma vez a gente deixando uma empresa redondinha para operar, sim, ela não, talvez não tenha necessidade da manutenção do custo, mas ela pensar que ela precisa ter uma orientação inicial, ter alguém de suporte para dar, sim, um direcionamento, tirar uma dúvida, né? E não esperar o caos estar instaurado para buscar um profissional. Então,
eu entendo que a nossa participação em muitos negócios, ela se dá de uma forma necessária, sempre pensando o quê? Uma advocacia preventiva, né? Eu sempre falo, é muito mais barato uma hora de consultoria do advogado do que a gente ter que entrar numa intervenção contenciosa, judicial, com carga parada no recinto alfandegado, pagando armazenagem, passando dos períodos de free time em geral. Então, não tenha dúvida que o empresário ser um pouco cauteloso, né, previdente, para ele vai ser muito melhor. E uma questão que sempre me vem na cabeça, talvez eu tenha uma ideia errada, vamos dizer assim. Sempre penso o seguinte: eu vou entrar com uma ação contra a Receita, ou por questão de eu estou com a carga bloqueada, vou entrar com mandado de segurança. Isso causa realmente o asterisco no meu radar? A Receita vai ficar de olho em mim por conta disso? Ou é meio balela essa história? Vamos lá, boa pergunta, Tiago. Olha só, eu costumo dizer que isso é meio que lenda urbana, né? Vamos deixar a coisa bem clara. De repente alguém pode falar assim, mas como é que você pode ter certeza que se eu entrar com uma medida judicial numa situação crítica, eu não vou ter uma represália, uma retaliação? Se eu entrar com uma ação judicial, como não vai aparecer, eu brinco sempre, né? Não vai ter uma caveirinha lá do lado do meu CNPJ, a hora que eu registrar a DI, eu não vou, minhas próximas DIs não vão todas dar canal vermelho, ou eu vou ter uma revisão aduaneira, eu vou ter um canal cinza. Pelo amor de Deus, não, isso não existe. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a parametrização hoje ela é feita via sistema, é um negócio randômico, não é uma pessoa aqui ou outra que decide ou que fica olhando a cada DI registrada. Não, este CNPJ já entrou com uma ação contra nós. Vamos lá. Primeiro ponto. Mas como que você pode ter certeza disso? Nos últimos cerca de 2 anos, talvez nem isso, Thiago, aqui no meu escritório, a gente já distribuiu mais de 200 mandados de segurança. Ao longo desse período, eu tive 0 de situações de empresas ou empresários que tenham relatado qualquer tipo de inconsistência nos processos futuros. Tá? Então, vamos lá. Em paralelo a isso, eu me apresentei ali antes, falei um pouquinho da minha trajetória profissional, mas eu não falei da minha trajetória acadêmica. Durante 5, 6 anos, eu fiquei dando aula como professor numa universidade, num curso de pós-graduação em Direito Aduaneiro. E o coordenador deste curso, ele é um auditor da Receita Federal. E quando a gente trocava ideias na faculdade sobre esse receio, o próprio coordenador lá do curso, que é da Receita, ele ri disso. Ele fala, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Então, veja, não é o Alexandre, advogado, falando porque eu tenho interesse comercial de entrar com a ação por conta de faturamento. Não, é o pessoal da própria Receita. Né? Então, assim, esse tipo de receio, realmente, ele é um receio fundado, e eu lamento que, ainda nos dias de hoje, a gente tenha empresas, e não é assim, o empresário, aquele mais antigo, tradicional, da época que ele registrava a DI e tinha que recolher o imposto na guia física e levar. Não, não. Empresas de grande porte. Esse mês a gente teve uma consulta aqui no escritório, não vou citar nomes, mas uma montadora, uma empresa aqui que tinha mais de 40 containers parados, batendo 30 dias, e de repente eles, mas será que nós vamos fazer alguma coisa ou não? Só a conta de sobreestadia já estava acima de 1 milhão, vários containers especiais envolvidos na operação, e eles com receio de entrar. Mas o que aconteceu? O problema da greve. Então, assim, gente, aliás, a gente tem, assim, é muito natural, e eu tenho certeza aí que
em algumas alfândegas isso é notório, quando os despachantes, principalmente, têm aquele contato, a oportunidade de ter um contato mais fácil com o fiscal. Eu já cansei de ouvir relatos de despachantes que trouxeram para mim a seguinte informação: olha, o fiscal, eu fui lá implorar, pedir para ele me ajudar a liberar, e o próprio fiscal disse, me ajuda a te ajudar, entra com mandado de segurança que vai vir uma ordem judicial e eu vou ter que dar a prioridade. Então, assim, é tão absurdo por isso que eu falo, isso é meio que uma falácia, né? E eu lamento que ainda tenham empresários que acabam tendo essa falsa premissa, né, como um norteador de tomadas de decisões no comércio exterior. Então, assim, é muito triste, porque a gente vê empresas amargando prejuízos muito grandes, empresas deixando de operar no comércio exterior, de tantas invertidas, entre aspas, né, que tiveram ao longo dos anos, por má orientação na área. Então, respondendo a tua pergunta, Tiago, pode ficar tranquilo e sim, tem que entrar com ação, tem que dar sequência nisso. Eu tive um caso, uns bons anos atrás, você foi falando, eu fui lembrando. Carga era módulo solar, chegou em Santos, ok. O fiscal olhou aquilo e falou assim, tô em dúvida. Na verdade, deu um canal amarelo, se não me engano. Chegou para o fiscal ficou em dúvida e falou, ó, vou chamar um perito, não tenho capacidade técnica para analisar isso. E tá tudo certo, vamos combinar, ninguém conhece de tudo. Eu acho que não tem o menor problema do fiscal ter a humildade de reconhecer que ele não tem conhecimento e vai buscar ajuda de um especialista, sem problema. Aí foi para o perito analisou, olhou, falou, olha, sua carga realmente está certo, é módulo solar, porém está classificada no ex-tarifário errado. Tá com ex-tarifário errado, acho que, eu vou dar meu parecer, isso foi demurrage, foi a armazenagem subindo, tá bom. Deu parecer, voltou para o fiscal falou, olha, concordo com o perito, vamos colocar uma multa de reclassificação da carga em pagamento disso de imediato. Tá bom? Tá bom. O dono da empresa virou e falou o seguinte, não concordo, vou entrar com mandado de segurança. Olha o rolo que deu. Chegou com mandado de segurança, na verdade ele fez uma liminar, a liminar caiu, não sei por que ele entrou com liminar, entrou com mandado, chegou na hora do juiz bater o martelo, o juiz olhou e falou assim, ué, mas eu tô com a análise do perito aqui, dizendo que seu ex-tarifário está errado, por que você está entrando com um mandato de segurança dizendo que seu ex-tarifário está certo? O seu item não bate, não está certo. Aí o dono da empresa virou e falou assim, ele representado pelo advogado, eu faço isso há mais de 10 anos. O juiz virou e falou assim, tá bom, obrigado por isso. A partir de amanhã eu quero uma auditoria na sua empresa. Consequência disso, ele tentou dar uma desperto, teve uma auditoria na empresa, por 10 anos, de todos os processos, a empresa fechou. Ele deu um tiro no pé. Sim. Veja, eu conheço várias histórias de empresas que, ao buscar o judiciário sem a devida orientação ou partindo de uma premissa errada, coloca o negócio em risco. Isso que você falou, nós já tivemos oportunidades de ter discussões sobre classificação fiscal em vários casos. Recentemente, nós tivemos um em que, primeiro, através de uma única ação, um mandado de segurança, eu não tenho uma dilação probatória adequada para provar nada. Então, o que nós já tivemos recentemente, situações como essa que você falou? Eu vou deixar o cliente na mão? Não. A gente cria uma estratégia jurídica com base na legislação aduaneira do entendimento. E não olho sobre a ótica civilista. Não é o Código Civil que vai resolver o problema do cliente. Então, a gente fez o quê? Vamos primeiro liberar a carga. Eu tenho uma divergência tributária? Ok.
pode gerar multa, eu vou consignar em juízo o valor da multa. Em paralelo, nós vamos fazer uma ação cautelar de produção de provas para atestar que o que eu estou falando é verdade. E com base nesta decisão, nós vamos entrar com uma terceira ação para discutir efetivamente, seria uma ação declaratória. Então, existem passos. Agora, se eu quero, numa única tacada, numa situação como essa, resolver todos os meus problemas, não, isso não vai acontecer, e uma revisão aduaneira, como você mencionou, é bem possível que aconteça. E aí, para uma empresa quebrar, porque tu pega a prescrição dos últimos 5 anos no mínimo, é muito fácil. Hoje não existe uma margem de lucro em nenhum negócio que se sustente uma revisão aduaneira com multas não só de reclassificação, mas também em relação ao recolhimento de diferenças de impostos, que são grandes em muitos casos. Só para contribuir com isso que você colocou, durante aquele período da seca lá em Manaus, nós recebemos aqui um caso para fazer uma auditoria numa situação para ver se, eventualmente, a gente teria um posicionamento diferente. E eu fiquei com muita pena do consulente, no caso, que era um agente de carga, que ele fez a intermediação do frete internacional para Manaus. Só que como o rio estava abaixo, não sei se tu te lembra que os navios tinham que parar em Belém de balsa. E por conta da balsa, vinha lá a MSC cobrava lá uma taxinha de 2, 3 mil dólares a mais, uma coisa assim, exatamente por conta da necessidade da utilização da balsa. O importador, ao receber aquela fatura encaminhada pelo agente de carga, ele disse o seguinte: mas será que eu tenho que pagar isso? Porque o valor do frete já não era para me entregar em Manaus e não sei o quê. E aí deu para o advogado. O advogado da empresa é um advogado interno, civilista. Ele fala, não, a proposta comercial é esse, o contrato é isso, eles não podem, não é devido e não paga esse valor. Pois bem, veja, ele tinha um advogado que deu orientação, só que o advogado não era da área. O resumo da ópera, porque essa história é longa, mas eles resolveram entrar na justiça para discutir os 3 mil dólares. Só que detalhe, onde é que estava a carga nesse período? Ainda lá em Belém, estufada, num container, dentro do recinto alfandegado. Até discutir o sexo dos anjos, e algo que, se me fosse perguntado, vamos ser bem sinceros, se ele me mandasse 3 linhas no WhatsApp perguntando os 3 mil dólares da balsa é devido ou não, eu ia responder com 3 linhas dizendo, verso do BL prevê, caso fortuito, paga e fica quieto. Uma troca de WhatsApp de 10 segundos custou para a empresa, ao total, demurragem, armazenagem, os próprios 3 mil dólares, que eles tiveram que pagar no final, custas processuais e honorários advocatícios, custou mais de 100 mil reais, os 3 mil dólares. Então, assim, veja como mas ele tinha um advogado. E não adianta você pegar um ortopedista para dar opinião sobre um tumor no cérebro. São coisas diferentes, a base aqui é outra. Então, assim, nada contra o advogado. Mas o advogado não deveria saber. Não, porque nem na faculdade a gente teve isso. A gente tem que estudar por fora. Então, assim, não é bem assim. Então, eu lamento, né, quando a gente vê situações como essa. Mas, enfim, é o nosso dia a dia aí. E assim, eu tenho muita dúvida quando eu tenho uma liminar na mão e quando eu tenho um mandado de segurança. Qual que é a diferença desses dois? O efeito é o mesmo? A chancela é a mesma? Quando eu entro com um e quando eu entro com o outro? Vamos lá. Aqui é uma questão processual, tá? O mandado de segurança é o tipo da ação. A partir do mandado de segurança, você solicita uma decisão de caráter liminar. Então, o mandado é o tipo.
eu tenho mandado de segurança, eu tenho ação ordinária, ação declaratória. Agora, mesmo numa ação ordinária, eu posso pleitear a antecipação da tutela, que nada mais é do que a decisão liminar. Então, a liminar, ela decorre da ação do mandado de segurança. É a decisão que o juiz vai proferir. Então, elas são coisas distintas. Uma é o rito, outra é como se instrumentaliza a decisão do juiz. Então, a liminar, ela cabe no mandado de segurança, ela cabe numa ação declaratória, ela cabe numa ação ordinária, ela vai estar aí. Então, isso não... essa diferença aqui, não existe uma diferença, que são coisas, né? Uma é rito, outra é a decisão. Mas essa é bem, bem tranquila. Entendi. E até falando disso, semana passada ou retrasada, alguém entrou com uma liminar pelo STJ para bloquear, para cancelar a greve dos fiscais. Os fiscais, aduaneiros, etc., que está correndo desde o ano passado. Eu já ouvi muito advogado falar que essa liminar vai cair. Até hoje não caiu. Então, assim, eu como importador, eu como exportador, ok, eu sei que a coisa toda está indo aos poucos, voltando aos poucos ao normal. É possível que essa liminar caia, tipo, hoje à noite? Como é que entra com um contra-liminar, digamos assim? Nem sei se existe isso. Veja, qualquer movimentação judicial, ela ocorre nos autos e ela vai se dar necessariamente ou por uma decisão individual do magistrado de primeiro grau, ou se houver um recurso para o Corte Superior, essa decisão ela pode ser revista por um colegiado, por exemplo, um tribunal de segundo grau, ou, em terceira instância, o STJ ou o Supremo. Esse caso iria para o STJ, porque não é uma questão constitucional, pelo menos nesse primeiro momento, ficaria no STJ. Então, decisões com essa característica, sim, elas podem ser revistas, ou por decisão monocrática, como a gente vê, né? A gente ouve muito isso na mídia, ou por uma decisão colegiada. Mas ela sempre se dá por provocação. Então, no caso dessa liminar, veja, ela teria que ser instrumentalizada no processo pelo Sindicato dos Auditores para tentar revogar a decisão proposta pela União, no caso, né, que determinou a suspensão da greve. Então, aqui é uma questão um pouco mais, aí sim, a gente está falando de direito processual, mas tentando só te contextualizar, dizendo que sim, ela pode cair, essa liminar, como ela pode ser mantida. Agora, ainda precisa ser analisado o mérito desta ação. E aí existem consequências. O fato é que você colocou ali uma situação interessante. Mesmo com a liminar ainda não caída, ou seja, tecnicamente, a Receita teria que trabalhar normalmente, a gente vê que tem um gargalo muito grande, tem muita coisa parada. Então, assim, só nesta semana que passou, a anterior, desculpe, a gente deve ter distribuído mais uns 3, 4 mandados de segurança, no mínimo, já depois dessa questão da liminar concedida. Por quê? Porque ainda não se conseguiu dar vazão a tudo que está parado. Né? Então, agora, uma coisa muito engraçada, que diferente da legislação internacional ou de entendimentos, né? Aqui no Brasil, um importador que fica passivo, e isso é muito importante a gente trazer aqui para o pessoal, né? Um importador que fica passivo, espera 30, 40 dias para ver a sua carga liberada, e depois busca uma eventual reparação por conta de demora, enfim, ou eu não vou nem falar isso, né? De repente vem o armador, cobra dele a demurge. Ele fala, a culpa não é minha, porque eu não tinha o que fazer.
o judiciário rechaça isso, eu tenho decisões dizendo do próprio juiz, numa ação de cobrança de armador em face do importador, ou do NVO, né, no caso de uma operação Master House, do próprio juiz dizendo o seguinte: por que tu não entrou com uma ação? Você ficou esperando, né? Então, assim, por quê? Olha a loucura. Greve aqui não é considerado um caso fortuito ou força maior. Ah, mas como não? Não é uma situação excepcional? Não. No Brasil, você termina uma greve e você marca a greve já do ano seguinte. Vai me dizer da imprevisibilidade? Todo ano tem greve. Então, esse é um fato muito interessante. Então, isso linka com aquilo que nós estávamos falando lá atrás, exatamente sobre o fato do empresário não ser passivo, ir atrás, buscar assessoria, porque ele não vai ter guarida. O judiciário não vai passar a mão na cabeça dele se ele, entre aspas, ser bonzinho e esperar a coisa resolver por si só, né? E é muito, muito doido quando eu penso o seguinte, principalmente quando trata-se de um BL ou um AWB, que, na grande verdade, as pessoas não sabem que isso é um contrato. Atrás está todas as regras do BL, do AWB e tudo mais. E, assim, eu diria que 98% dos importadores não têm a menor ideia que as regras estão ali atrás. E é muito doido, porque conversando com um advogado normal, assim, pessoal, advogado normal é quem, vamos separar o joio do trigo, é quando eu falo que a pessoa não é específica para a área de importação, ou para a área de exportação, para a área internacional. Um advogado comum, que te presta assessoria e está tudo certo. O advogado virou para mim e falou assim: olha, Thiago, eu não concordo com o armador ter colocado a carga em outro lugar. Eu vou entrar com uma ação. Eu falei com o dono da empresa e assim, o que aconteceu? A carga chegou, só que ao invés de ela ir para Navegantes, ela parou em Santos. O importador se viu no direito de falar: vou falar com alguém, vou falar com o armador, não sei o que, então colocou uma ação em cima dele. O armador olhou aquilo e ele falou: olha, você olhou a 3BL? Você viu as regras? Que se, porventura, por questão de segurança do navio, ou por questão de lotes complicados, ou por questão eu precisei chamar o navio de volta, entenda, importador, por mais que você tenha um contêiner valioso na sua carga, que custe 2, 3, 4 milhões de dólares, é um contêiner em 5 mil dentro de um navio. O armador ele está seguro quanto a isso. Quando sai o BL, a parte de trás do BL, ele está se segurando disso. Estou errado, Alexandre? Não, você está certo. E aí eu posso até trazer outros exemplos nesta mesma linha. Eu ouço muito aquela discussão assim: ah, mas o navio ia operar em tal data e isso não aconteceu. Isso me gerou um custo. Aí a gente começa, veja, o que diz no BL em relação à data? Ele tem lá um negocinho chamado ETA. O E é do quê? Estimate. Não é DTA, não é determinate, é estimate. Exato. Começa por aí. São coisas simples, né? Então, assim, ó, eu tenho a estimativa de te deixar ali. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Agora, mas isso é um salvo-conduto para o armador ignorar os termos de um contrato? Não. Existe, e o judiciário já se pronunciou sobre isso. Eu vou dar um exemplo daqui bem extenso. Eu tenho uma situação em que o navio era para ter operado numa determinada data e ele acabou deixando a carga 20 dias depois, porque ele teve um transbordo inesperado ou porque ele teve uma escala anterior que ele não conseguiu cumprir prazo e ele deixou 2, 3 semanas depois. O importador chega e fala assim: eu quero minhas perdas e danos porque eu não tinha minha carga, né, no momento em que eu tinha me programado. Blá, blá. O que eu digo para esse importador? Risco da atividade comercial.
eu não posso. Você não fez você não afretou o navio. Você tem um espaço no navio. Você tem um outro tipo de contrato. Então, nesse caso, meu amigo, fica quieto, aceita que dói menos, né? Agora, eu já tive situações em que eu tinha uma data estimada e o container chegou 6 meses depois, 5 meses depois. Por quê? O navio saiu da Ásia, fez um transbordo ali no Sudeste Asiático, se não me engano, na Malásia. Aí ele teve uma mudança de rota, ele foi até a Europa, depois ele voltou para um outro entreposto e foi. E a carga levou 5, 6 meses. Veja, aí existe uma coisa que é o quê? O princípio da razoabilidade. Eu tenho uma data estimada, eu tenho, mas 5 meses, o bendito do navio podia ter dado 3 voltas no mundo em 5 meses. Aí você consegue, obviamente, buscar do judiciário o que? Uma razoabilidade de demonstrar que houve, né, ou que extrapolou o bom senso. Então, às vezes, dependendo de como a coisa chega para nós aqui no escritório, eu tenho clientes que falam assim, e aí, eu me jogo numa determinada situação, é assim ou assado? Eu falo, depende. Porque a gente tem que fazer essa análise, né? Eu acho que eu já comentei isso em outras ocasiões, em palestras, em aulas, enfim. Veja, a gente tem uma situação aqui no Brasil que, infelizmente, eu tenho casos em que o mesmo fato gerador ocorrido numa mesma, e aí não tem problema, de repente, até de falar, mas assim, dentro do mesmo estado, onde eu tenho uma jurisdição federal de um porto, eu tenho uma jurisdição em outro porto, no mesmo estado, e aí eu tenho uma situação em que eu tenho que dizer, olha, espera aí, a decisão dos juízes daquela comarca é diferente do entendimento do juiz da outra comarca, no mesmo estado, para portos diferentes. Então, a gente chega a esse nível de cuidado para dar uma orientação adequada, ou saber que a Justiça Federal, por exemplo, de Santos, tem um entendimento diverso da Justiça Federal de Santa Catarina em algumas situações. E, recentemente, nós tivemos um caso em que nós distribuímos a mesma ação, só com partes distintas, nesses 2 estados. Em São Paulo, nós tivemos a concessão da liminar, dando provimento. Em Santa Catarina, tinha uma decisão diferente. Então, esse cuidado a gente precisa também ter muito, né? Então, saber aqui como, como dizia antigamente, saber como a banda toca, né, em cada lugar. Agora, pensando um pouco, já falando a parte de compra internacional, né? Quando trata-se de, vou comprar uma carga e eu espero que o meu exportador lá na China, na Malásia, sei lá onde, mande essa carga certa. Por que eu falo isso? Eu tive um caso muito estranho, muito engraçado. Meu primo é advogado no interior de São Paulo. Me ligou e falou assim, Thiago, me ajuda? Não, tá bom. O meu cliente comprou uma carga e o cara não embarca a carga por nada. O exportador sumiu, desapareceu. Eles pagaram a carga, fizeram fechamento de câmbio. O que eu posso fazer? Falei, essa carga foi coletada? Não, não foi. Falei, então senta e chora. Oh, mas como assim? Não sei o quê. Então, eu falei, desculpa. Provavelmente o exportador ou era alguma empresa fraudulenta, ou o cara sumiu, enfim, não sei te informar. Eu falo, pô, mas e aí, o que eu faço numa situação dessa? Eu falei, não tem o que fazer. Você tem que entrar com uma ação se não me engano, um tribunal adverso, alguma coisa do tipo, ele foi lendo para mim. No final das contas, o cliente dele perdeu, acho que 20 mil, 30 mil dólares que ele pagou para o cara e a carga nunca apareceu. Num caso desse, o que dá para ser feito? Vamos lá. Infelizmente, situações como essa acontecem com uma frequência muito grande. E eu já aqui ouso a dizer
E isso não é só quando se negocia com Ásia, notadamente China. Eu tenho clientes que tiveram problemas muito sérios com exportadores, importadores na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em outros locais. Então, assim, infelizmente, gente não correta a gente vai ter no mundo inteiro. Ponto. Tá? Bom, a partir daí, a gente precisa entender como que a operação de comércio exterior ocorreu. Eu vejo uma incidência muito grande de empresas aqui no Brasil que fazem ou se dizem como importadores e tudo mais, e eles fazem uma negociação e quando a gente dá o problema, notadamente de chegar uma mercadoria diversa a que eles compraram, com qualidade inferior, quantidade ali, isso quando a carga embarca, né? Como você falou, às vezes a carga nem embarca, mas daí a gente vai analisar e falar, tá, como é que foi a negociação entre você e o exportador? Aí eles olham para nós e falam, não, eu comprei via Alibaba. Ou eu fiz uma prospecção genérica através de algum aplicativo, ou eu fui no Google e eu comecei a trocar mensagem, eu até baixei o WeChat para poder falar melhor com o chinês, às vezes. Mas o que acontece? Veja, eu falei, tá, mas foi feito algum trabalho de due diligence? Você atestou se a empresa existe? Você contratou alguma empresa local para fazer vistoria pré-embarque, para acompanhar o lacre, o fechamento do container? Você fez isso, você ali, você já tinha relacionamento, essa empresa veio indicar. Não, 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 não. Mas por quê? Custo, 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 custo. Aí eu penso, mas veja, se você está comprando lá no exterior, alguma vantagem em relação a comprar no Brasil, você já está tendo. Então, assim, a empresa que quer operar no comércio exterior, mas só quer ver o lado da vantagem, não quer ter o custo, não entra nesse negócio, né? Porque algumas cautelas mínimas são necessárias. Agora, vamos lá. O que eu observo? A situação, o caos está instaurado. Caso como esse que você trouxe. Beleza. Mandei dinheiro para fora, não sei o quê. Eu vejo hoje muitas situações em que eu questiono. Recentemente tivemos um caso aqui no escritório, de um caso onde teve uma exportação para os Emirados Árabes, e lá o pessoal recebeu a carga e declinou da carga, a carga estava pagando armazenagem, carga de valor agregado alto, perecível, e aqui o exportador desesperado e ficava pressionando o agente de carga e pressionava o despachante, sendo que o problema está lá no destino, e custos. Eu olho para o exportador, eu falo, você já pegou o avião e foi lá? Você já tentou ir lá? Ah, porque o cara não me responde. Ah, já foi lá bater na porta dele? Ah, não, mano. Ah, qual o problema? Vai, você não trabalha no comércio exterior? Pega o avião e vai lá, vai resolver. Então, eu vejo que muitas vezes o próprio exportador ou o importador, ele quer que a coisa se resolva, mas sem esforço. E aí não existe essa possibilidade. E aí eu já faço o gancho, ok, e se eu tiver que judicializar? Dano instaurado, carga já foi a perdimento, ou já recebi aqui uma carga defeituosa, já tentei uma composição com o exportador e ele não está afim, e aí eu tenho que entrar com uma ação. Eu posso? Você deve. Agora, vamos lá. Aqui do Brasil, o que pode ser feito? E aí eu vou ser muito transparente. Eu já cansei de fazer notificações extrajudiciais para exportadores mundo afora. A eficácia de uma notificação extrajudicial encaminhada por mim, por mais que seja de um escritório de advocacia, escrita em inglês, ou mesmo no idioma local, enfim,
o exportador ele vai olhar aquela notificação e vai dizer o quê? O cara está no Brasil? O cara vai ignorar. Essa é a realidade. Então, assim, o que a gente vê de forma eficaz? Nós tivemos um caso esse ano aqui no escritório em que um cliente nosso, importador, recebeu um lote defeituoso de uma carga proveniente da China. O que aconteceu? Fizemos os testes num instituto independente para demonstrar que a carga não estava de acordo e levamos o teste até a empresa e mostramos. A empresa, depois de idas e vindas, fez o quê? Reconheceu o dano, reconheceu que o produto não estava mais adequado. Beleza. O que eles fizeram? O Pix? Não. Eles chegaram e falaram, ok, eu vou te indenizar o valor pago aqui pela mercadoria com descontos comerciais em compras futuras. Detalhe, eles queriam me dar 5% de desconto até que efetivamente a gente quitasse. Qual que é o problema? Considerando os valores, 5% de desconto, eu ia ter a periodicidade de compra, eu ia ficar vinculado com os caras mais 5 anos. E o meu cliente falou, eu não quero mais comprar um parafuso desses caras. Que dirá manter 5 anos de relacionamento, porque eu não tenho mais condição e confiabilidade. Falamos para os chineses, olha, tem que ser devolução do dinheiro. Não, dinheiro nós não vamos dar. Bom, feito isso, criou-se um impasse. O que nós fizemos? Através de uma rede, né, de advogados, que a gente acaba tendo contato aqui no escritório, nós acionamos um escritório de advocacia lá na região de Guangdong, lá próximo a Guangzhou, onde tem a Canton Fair, e nós acionamos um escritório local que entrou com uma ação indenizatória, né, em face dessa empresa. Em questão de 3 meses, a ação ela teve início, teve já a primeira audiência, marcaram uma segunda audiência um tempo depois, e agora estamos aguardando já a sentença, mas de uma forma muito, muito favorável. Ou seja, nós tivemos que demandar no exterior. A vantagem é que, diferente do Brasil, demandar no exterior é muito mais rápido, dependendo do caso. Na China, é um exemplo bem bacana. Ah, mas daí eu vou ter custo, é o que eu ouço do empresário. Meu amigo, é melhor tu ter 5%, 10% de custo para reaver os 100% do que tu ficar sem os 100%. Né? Ali ele já tem que entender assim, perdeu, então vamos minimizar o prejuízo. Né? Agora, dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas o importante não é impossível. Né? Agora, quando faz uma compra, como eu mencionei antes, sem a menor cautela, sem o menor cuidado, aí a pessoa se expõe em risco, e isso poderia acontecer aqui no Brasil se fosse fazer a compra do mesmo jeito. Então, assim, às vezes a gente vê, infelizmente, empresários que cometem erros, né, básicos numa operação de comércio exterior, e quando você vai analisar, é sempre aquele que ou está querendo, não vou dizer tirar vantagem, mas é aquela economia burra. Ah, eu não vou gastar 2, 3, 4% do valor para uma diligência, para uma vistoria, eu não quero ter esse custo. Ah, mas então você já está ganhando quanto ao adquirir do exterior? Eles não veem que eles estão, eu estou pagando. Não, você ainda está tendo uma vantagem muito superior. Esse é o ponto. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, entender caso a caso, mas, em resumo, sim, a gente tem que tomar cuidado, mas o ponto hoje, ter uma boa rede, né, internacional de contatos para poder ir atrás dos seus direitos, ainda acaba sendo bastante eficaz. Você mencionou lá no comecinho que para tornar-se um advogado voltado à área internacional, digamos assim,
Não é aprendido em faculdade. E aí eu te pergunto, né, por exemplo, eu não sou advogado, eu não sou despachante, eu não sou absolutamente nada, eu sou um importador que teve experiência e foi passando aqui. Como um advogado torna-se um advogado voltado à área internacional? O que ele precisa fazer? É curso? Onde que ele procura esse tipo de curso? O que ele precisa fazer? Vamos lá. Para você atuar dentro da área internacional, eu acho, como eu mencionei antes, em primeiro lugar, você tem que ter o quê? Tem que se identificar com a área, tem que ter uma afinidade com a área. Por quê? É a área que você vai optar trabalhar. E hoje a gente sabe que tem muita gente que não trabalha com o que gosta. E aí não importa o que você faz, você não vai se satisfazer, vamos colocar assim. Então, primeiro ponto tem que, não é pelo glamour da área, não. É se você se identifica, eu acho que esse é um primeiro ponto. Agora, sim, como você mencionou, nós temos aqui no Brasil hoje um problema sério para essa área. E eu não vou dizer apenas só na área internacional. Digamos que o direito aduaneiro e de transporte internacional de cargas, ele seria uma subdivisão, vamos colocar assim. Não seria exatamente isso, mas poderíamos encarar dessa forma. O que acontece? Veja, existem poucas faculdades que dispõem de cursos com uma profundidade bacana na área internacional. E cursos de especialização aqui no Brasil são ainda mais raros nessa área. Eu não vou aqui citar nome de instituições nem nada, mas eu posso te dizer que nós não temos atualmente no Brasil mais do que 5 instituições que ofertam um curso de especialização em direito aduaneiro propriamente dito. Algo só na parte de transporte internacional, esquece, isso já nem existe. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu preciso, né, fazer, como que eu me torno para advogar nessa área em que hoje o nosso escritório tem essa especialização? Tem que estudar por conta, tem que ir atrás, tem que buscar o conhecimento. Você tem que realmente fazer o quê? Se aproximar de empresas que já estejam operando, porque existe uma distância muito grande entre o conhecimento teórico da academia, e aqui independente se é graduação ou especialização, o que você lê nos livros, a doutrina, e o que você vê no dia a dia acontecendo no mercado. Quando você tem ali uma situação de greve, onde, como nós mencionamos, tem uma liminar que a cassada não é, no dia seguinte o governo resolve, agora aumenta o IOF, e agora como é que fica os impostos, e volta, e no dia seguinte agora cai o IOF, não cai, e agora tem o problema da seca, e a omissão de porto, e a falta de janela, e é problema de detention, é falta de gate, é não sei o quê. Veja, tudo isso é a dinâmica do dia a dia. Isso, se for chegar nos livros, vai chegar muito tarde. Então, aqui a gente tem que ter um balanço entre, sim, ter um conhecimento teórico, base, para te dar o mínimo de direcionamento, mas tem que se aproximar de empresas que estejam vivendo isso no seu dia a dia. Né? Você quer entender da dinâmica, você vai ter que colar numa empresa que tem um departamento de importação, exportação, você vai ter que entender a dinâmica de um agenciamento de carga, você tem que estar dentro de uma comissária de despacho para entender como é que se registra uma DI atualmente, você tem que ir no porto acompanhar como é que funciona uma operação, né? Sim, tem que entender o que a jurisprudência diz, ou seja, não é uma ou outra coisa. Então, existe a necessidade de ter essa interação, porque é só assim que a gente observa, né, que a pessoa consegue evoluir na área. Hoje, para nós, é muito fácil, como você falou,
Quando que o empresário precisa de um advogado? Eu brinco, quando ele pensa em exportar, importar, porque lá já começa a nossa atuação. Então, a gente acompanha todo o procedimento. A gente fez, durante muitos anos aqui no escritório, muitas due diligence, onde o empresário tem a ideia de um projeto de importação, a gente acompanha ele da formação da ideia, da preparação da empresa, do diligence lá no local do fornecedor, atesta se o fornecedor tem condições, faz o contrato, discute os incoterms, vê como que vai ser feita a questão logística, entende se é um equipamento que vai ter um ex-tarifário, faz os procedimentos, acompanha a parte logística, o desembaraço aduaneiro, a liberação da carga, até que você vê a coisa acontecer. Então, assim, mas hoje para você é fácil. Sim, é fácil, mas veja a multidisciplinariedade que a gente precisa compreender. Né? Então, assim, não adianta isso, claro, vem com o tempo, não. Para nós hoje é natural, a gente consegue entender a operação do início ao fim, mas tem que estudar, tem que se dedicar, porque senão não existe um lugar único onde você vai ter todas essas informações. Então, dá trabalho, em resumo. Aliás, tudo em Comex dá trabalho, mas eu falo, eu brinco com as pessoas que não entendem. Minha esposa, por exemplo, ela é bióloga, não entende absolutamente nada de comércio exterior e eu agradeço a Deus por isso. Mas eu falo que a gente é meio que masoquista, que a gente apanha, mas aprende na marra, mas é um começo, meio e fim muito longo, eu diria. Eu estou há 20 anos nessa experiência, nessa área, e aprendo todo dia. Tem coisa que ficou lá atrás, está lá atrás, mas até hoje é latente comigo. Mas a gente é um masoquista que é apaixonado pela área. Eu sou maluco pela área de Comex, sempre fui e sempre vou ser. É bem complicado, né? Bastante. Alexandre, obrigado de coração. Eu acho que esse papo com o especialista foi extremamente esclarecedor. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida ainda. Quando devo falar com o advogado? O que eu devo fazer? Quando eu apelo? Quando eu não apelo? Quando vou, não vou? Eu acho que está mais do que claro tudo isso. Foi uma aula espetacular. Agradeço de coração por tudo isso. E assim, como as pessoas te acham? É LinkedIn, é Instagram? Como é que as pessoas entram em contato com você? Vamos lá. Hoje, eu acredito assim, nós temos o nosso site aqui do escritório, que é o gonzalesadvogados.com.br. Ali vai ter o telefone, vai ter o nosso contato, tem e-mail, mas também por Instagram, não é difícil de achar também, ali é o Alexandre Gonzalez, vai tá fácil ali também de me achar no Instagram, e eu fico à disposição, né? Eu sou sócio aqui do Gonzalez Advogados, nosso escritório fica em Curitiba, a nossa sede. Atualmente nós temos 10 colaboradores aqui, né, dentro da nossa estrutura, mas o fato de estarmos em Curitiba não nos limita a uma área geográfica, até porque hoje 100% dos processos são eletrônicos. Então, a gente distribui ações e procedimentos em todo o país via certificação digital. Aliás, hoje os nossos principais clientes já não estão mais em Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Temos clientes na região norte, Manaus, a gente atende agentes de carga, na região nordeste, a gente atende outras empresas. Então, assim, aqui no Centro-Oeste, a gente tem muitas empresas do agro, também são grandes importadores, exportadores, ou seja, hoje a beleza, digamos assim, do trabalho é essa facilidade, né, que hoje a gente consegue, né, ter uma abrangência aí territorial, né, de presença a nível nacional. E nós sabemos, né, eu acho que isso é importante mencionar, né, Tiago, que existem poucos profissionais nessa área.
A gente basicamente conhece quem são os nossos advogados. Eu não vou dizer concorrentes, mas são os advogados que atuam na mesma área, até porque seria impossível, né, querer ter um market share isolado, enfim, mas a gente tem um excelente relacionamento com todos os advogados, porque a gente se conhece, a gente sabe quem são os advogados que estão em Santos, os que estão em Itajaí, mesmo os de São Paulo, de capital, aqui mesmo em Curitiba. Então, assim, é um nicho muito restrito, assim como nós temos um nicho mais restrito ainda de armadores, né? Hoje a gente tem meia dúzia só de linhas regulares, e a gente se obriga a ter um contato direto também com os advogados, os armadores, que também é meia dúzia só, esses sim, são só meia dúzia, só tem meia dúzia de armadores. Então, assim, isso, de certa forma, também facilita a efetividade. Como nós falamos antes, a gente vê muitas empresas meio que batendo cabeça por falta de conhecimento, e eu não vou dizer que o que a gente sabe, só nós sabemos, pelo amor de Deus. A diferença é que, quando o problema está instaurado, o tempo de resposta, de reação que nós conseguimos dar ao cliente, ele é maior do que se algum outro profissional fosse começar a estudar o caso, ir atrás do entendimento de jurisprudência. Então, eu acho que talvez o grande diferencial hoje, né, das estruturas, como vão usar os advogados que já atuam nessa área há mais de 23 anos, eu acho que esse é o nosso diferencial. Não é porque nós somos melhores ou não que os outros, é só pelo fato de ser algo que já está no nosso dia a dia, é algo que faz parte aí do nosso DNA, e isso a gente consegue dar essa efetividade melhor ali para os nossos clientes. Com toda a certeza do mundo, novos importadores, exportadores, antigos importadores e exportadores vão procurar você para pelo menos tirar alguma dúvida. Eu tenho certeza, porque eu tenho aquela ideia que é necessário ter um advogado parceiro para fazer qualquer coisa. Ah, mas é custo? Não, não é custo. É segurança, gente. É segurança. Você sabe, Thiago, que eu costumo dizer àquelas empresas que acabam optando por uma consultoria aduaneira, que tem regularidade de importações, enfim, e buscam o nosso atendimento, eu brinco, eu falo, olha, eu posso te provar, primeiro, eu não vou ser um custo para você. Eu vou ser uma fonte de geração de economia, né? Eu posso não ser uma receita direta, mas despesa nós não somos, porque dentro das operações dos nossos clientes, a gente se paga, né? Nós tivemos casos recentes de exportadores que estavam sendo cobrados de detentions e valores absurdos e pré-stacking, tá? Por falta de janela de exportação, estação. Nós, com uma outra notificação extrajudicial, outro procedimento, geramos retornos ou cancelamentos de faturas de 300, 400 mil reais. Se ele for olhar a remuneração que ele faz para nós mensal pela consultoria, eu falo, cara, eu já me paguei por 10, 20 anos em um mês prestando serviço para vocês. Então, assim, a gente consegue realmente minimizar custos e contribuir para o desenvolvimento do negócio do nosso cliente, né? Então, é como você falou, nós não somos custo, assim como as empresas de assessoria em comércio exterior não são custo. Eu sempre brinco, você acha ruim, a gente caga, não sei o quê. Tenta fazer um frete direto com o armador e depender do 0,800 do armador, para ter uma posição. Vai ver o que é custo, né? Então, da mesma forma como vocês são prestadores de serviço, nós somos, a gente está ali para auxiliar, né, dentro dessa engrenagem. E o que precisa, talvez, é exatamente isso, o empresário mudar um pouco o enfoque, né? Basicamente é isso. Alexandre, mais uma vez, de coração, muito obrigado mesmo. Gente, falem com ele, procurem ele. Vou colocar aqui embaixo na descrição o site do escritório. Falem com ele, pelo menos para tirar uma dúvida, ou, por que não, já contratá-los para fazer a coisa certa. Por gentileza,
façam isso pela saúde financeira e a saúde, digamos assim, da sua empresa. Façam isso por vocês. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer ter você. Muito obrigado. Até logo, Obrigado. pessoal.